Muito boa noite, time! Muito boa noite, muito boa noite. Sejam todos, sejam todas muito bem-vindas ao nosso aulão exclusivo Venda Todos os Dias. Muito boa noite, muito boa noite. Eu quero saber o seguinte, eu quero saber quem está com papel e caneta na mão. Eu quero saber quem está com papel e caneta na mão. Muito boa noite, muito boa noite. Fê, deixa eu ver o nome aqui. Fê Estrela. Como que é seu nome, Fê? Muito boa noite, Heloísa. Muito boa noite, Su. Sejam muito bem-vindas. Elô, boa noite, Elô. Tudo bem? Elô já tá figura carimbada aqui no nosso aulão, né, Elô? Sejam todas muito bem-vindas. Inclusive, vamos compartilhar esse aulão aqui com outras empreendedoras, com outras vendedoras. Vocês conhecem outras vendedoras que precisam acelerar as vendas? Vamos compartilhar? Deixa eu compartilhar aqui agora. Eu vou pegar aqui 2 minutinhos e vamos compartilhar com outras rainhas que precisam vender de maneira acelerada, né? Eu quero saber se vocês estão aí praticamente metade do mês, né? Me contem como que tá as metas de vocês. Por aqui, deixa eu já compartilhar o nosso aulão. Muito boa noite, sejam todas muito bem-vindas. Eu quero saber o seguinte, da onde vocês falam? Boa noite, Idalmare, né? Idalmare. Boa noite, Leopoldo. Eu quero saber o seguinte, da onde vocês são? Me contem aqui. Qual é o estado, né, que as nossas rainhas se encontram e que os nossos reis também, entrou rei aqui, né? Da onde vocês falam? Contem pra mim, eu gosto de conversar com vocês, inclusive. Por quê? Porque vocês vão entender daqui a pouco sobre o meu perfil. Isso vai fazer sentido pra vocês. Muito boa noite, muito boa noite. Vamos lá. Da onde vocês são? Me contem. Elô daqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né, Elô? E vocês? Idalmara, Leopoldo, Assu, me contem, de onde vocês são? Contem aí pra mim. Gi, sou do... Contem o estado. Qual estado que vocês falam? Me contem. Tocantins. Gente, que lindo. Obrigada, rainha, por estar aqui, viu? Gratidão. Muito obrigado mesmo pela sua presença. De longe, né? Nossa, estamos praticamente do outro lado, né? Estou no Mato Grosso do Sul. Estamos muito longe, né? Tá bem que tem internet para poder trazer essa realidade muito pra perto, né? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso aulão de todas as quartas-feiras, tá bom? É um aulão exclusivo, por quê? Porque ele não fica gravado aqui. Ele vai ficar gravado lá na plataforma do nosso treinamento completo de vendas, que é o MVA, tá? Então, papel e caneta na mão, porque eu trouxe um conteúdo fantástico que vai ajudar vocês. E sim, esse conteúdo aqui, na verdade, esse aulão em geral, né? Boa noite, Carol! Carol maravilhosa, hoje ela conseguiu entrar. Esse aulão aqui, meu time maravilhoso, olha só. Esse aulão aqui, o foco dele é pra você que trabalha muito. Você fala com muito cliente, você até responde rápido os clientes de vocês. Se dedica, sabe aquela dedicação assim das 8 às 18? Meu Deus, fala, meu Deus, eu me dedico demais. E mesmo assim você sente que a venda de vocês travam. A venda de vocês travam, o cliente não responde, o cliente deixa no vácuo. Obrigada, Carolzinha, obrigada pelo carinho, viu? Obrigada. E aí o que acontece? Vocês se frustram porque você fala, meu Deus, eu me dedico, né? Eu dou o meu melhor, eu faço de tudo por aqui. E aí entra a frustração no dia a dia. E eu sei que entra porque comigo entrava lá atrás. Então eu sei, eu já estive aí do outro lado. Então eu sei muito bem o que se passa na cabecinha de vocês. Então fica aqui comigo, pega papel e caneta, bloco do celular, pega papel e caneta, por quê? Perdão, deixa eu beber uma água. Hoje, molhar a goela, molhar as palavras. Hoje você vai entender o seguinte, você vai entender uma coisa que muda o jogo da conversa, das negociações de vocês aí.
Você vai entender hoje aqui comigo no nosso aulão exclusivo que você talvez não esteja perdendo venda por falta de esforço. Que esforçado vocês estão, porque 21 horas está aqui aprendendo significa que vocês já são pessoas extraordinárias, já são pessoas diferentes, não é mesmo? Já são pessoas extra, que está acima da média, né? Então o que acontece? Talvez de fato vocês estejam perdendo as vendas, né? Não estejam fechando mais venda, porque a maneira como você está falando para o cérebro de cada cliente está sendo de maneira errada, tá? E quando você entende isso, que eu vou trazer o conteúdo para vocês aqui agora, o que acontece? Você vai parar de insistir com as pessoas, tá? Porque às vezes a maneira carinhosa de você tentar fechar, o que você faz? Você insiste. Só que o que acontece? Os clientes somem, porque você não fala com a mente de cada cliente. Você vai entender o porquê. E você começa, depois que você entende todo o cenário, você para de insistir e começa a conduzir, certo? Começa a conduzir desde então esta negociação. Muito bem. Então sejam mais uma vez todos muito bem-vindos, tá? Ao nosso aulão. E aí, papel e caneta. Quero saber quem tá com papel e caneta na mão. Quero saber, me contem. Quem está com papel e caneta na mão? Quero saber. Quem tá com papel e caneta na mão aí? Por quê? Primeiro, não fica gravado. Segundo, é bom vocês anotar, porque além do cérebro de vocês escutar, quando vocês escrevem, né, o cérebro de vocês fixa, mais uma vez, o conteúdo e fica mais fácil o aprendizado, né? E, consequentemente, amanhã, quinta-feira, vocês vão conseguir colocar em prática. Muito bem. Agora eu vou trazer pra vocês o erro que faz vocês perder vendas. O erro que vocês, praticamente 99% dos vendedores que eu atendo, dos empreendedores, né? Ah, muito bem. Idalmara. Tá falando certo seu nome, rainha? Idalmara. Então, anotem aí. É 99%, eu já validei isso aqui. Começou pelo meu time, hoje eu tenho um time de mais de 40 pessoas. Então, já começou com eles, depois eu vim e validei esses erros com os nossos vendedores e empreendedores. Qual que é esse erro? A maioria das pessoas fala com todo mundo do mesmo jeito. Gi, mas não tem que falar com todos? O mesmo produto, exemplo, eu vendo uma bolsa, eu vendo um sapato, eu vendo um produto, eu vendo um serviço, eu vendo um consignado, eu vendo um empréstimo. É o mesmo produto, Gi. Muito bem. Tininha, por favor, meu amor, baixa. Criança na sala é assim, né? Vambora. Vida de mãe, né? Vambora. Gi, eu estou certa? Não. O produto é o mesmo. Só que as pessoas são diferentes. E aqui tá o grande erro de vocês, que carinhosamente eu vou falar o seguinte. Vocês falam o mesmo script, vocês falam a mesma abordagem, certo? Vocês falam o mesmo script, a mesma abordagem. E lá atrás, eu, Gisele Fedossi, usava toda essa minha energia para falar com todos os clientes da mesma forma. Mas como, Gi? Mas como? Só que aqui entra... Ah, eu lembro que eu falei pra vocês que vocês vão entender a virada do jogo. Opa! O que tá acontecendo aqui? Tá escuro? Ah, voltou aqui. Pronto. O que acontece? Time de rainhas e reis que estão aqui. O grande erro é... As pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes. É o mesmo produto, é o mesmo serviço. Porém, a maneira como você vai trazer a comunicação, que é o que eu vou ensinar pra vocês aqui hoje, é de maneira diferente. Certo? Então, o que acontece? Porque cada pessoa tem uma maneira de ser diferente. Olhem pra minha mão. Olhem pra minha mão. Os dedos da minha mão são iguais? Os dedos da minha mão são iguais? Não são. Esse tem um tamanho, esse tem um tamanho, esse tem um tamanho, esse parece, mas tem um tamanho diferente e esse tem um tamanho diferente. Ou seja, nós, seres humanos, somos totalmente diferentes um do outro. E quando nós, vendedores, porque eu sou uma vendedora, tem mais de 15 anos que eu empreendo, né? Mais de 15 anos que a gente tem negócio, pessoas, lidero, mas eu me considero primeiramente uma vendedora. Eu preciso entender que todas as pessoas na qual eu abordar, eu preciso ter uma comunicação diferente. Cada mente decide de um jeito diferente.
E se nós, vendedores, né, de altíssima performance, que é o que vocês são aqui a partir de hoje, que estão aqui, adequarem a comunicação, o jogo das vendas de vocês vai mudar absurdamente. E eu te garanto que vai. Vocês vão entender o porquê. Certo? Sejam muito bem-vindos, tá bom? Quem tá entrando aqui agora. O que acontece? Se você não adapta a sua comunicação para cada pessoa, a pessoa, o cliente em si, o lead, quando ainda não é cliente, ele não se conecta com você, certo? Ele não se conecta com você, ele não sente segurança em você, automaticamente ele demora muito mais para decidir. Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido esses 10 minutinhos aqui que eu tô com vocês? É sobre isso que nós vamos falar. E agora eu vou trazer detalhadamente para vocês os 4 perfis de cliente. E o tema do nosso aulão é o seguinte: os gatilhos mentais que converte. E vocês vão sair dessa aula aqui hoje preparados. Isso aqui é uma aula de vida que eu ensino para os meus mentorados, né? Claro que com 40 minutos eu não consigo, né, trazer assim, um conteúdo de altíssimo nível igual eu trago para eles com 1 hora, 2 horas, mas eu vou procurar dar o meu máximo aqui para vocês entender que esta aula de hoje vai ser um divisor de águas para vocês na vida de vocês, nas vendas, nossos caros vendedores, nossos caros especialistas que estão aqui e nossos caros empreendedores que estão aqui também. E vocês vão levar para a vida. Porque o que a gente faz no dia a dia, a gente faz em casa à noite, com o pai, com a mãe, com o esposo, com uma esposa. E vocês vão entender sobre perfil de pessoa hoje, a partir de agora. Quem tá comigo? Quem tá comigo, diga aqui. Tô aqui. Eu quero saber se vocês estão engajados para receber esse conteúdo master que eu trouxe para vocês. Eu quero saber, eu tenho mentorado, já entraram 2 mentoradas aqui, obrigada. Inclusive, semana que vem a gente tem mentoria coletiva do nosso treinamento e elas estão aqui. Obrigada, meninas. Obrigada, Jennifer. Obrigada, Mary. Eu quero saber quem tá comigo. Tô aqui. Obrigada, Jenny. Obrigada. Jenny é a nossa mentorada, né, Jenny? Obrigada, rainha. Obrigada pela sua presença aqui. Prestem atenção no que eu vou falar aqui agora pra vocês. Todo mundo. Aqui, ó. Mary também. Gente, nossas rainhas mentoradas em peso aqui, hein? Obrigada. Gratidão, meninas. Muito obrigada. Gratidão. Depois vocês falem pra ela se compensa ser uma mentorada MVA. Obrigada, gratidão pelo carinho de vocês. Olha só. Os 4 tipos de perfis de cliente eu vou detalhar pra vocês aqui agora. É como a mente dessas pessoas, de fato, pensam. E melhor, quais são os gatilhos mentais que vocês podem usar e devem usar para acelerar as vendas de vocês. Pronto, papel e caneta na mão, vamos lá. Perfil 1. Eu quero que vocês escrevam tudo no caderno de vocês, porque hoje não, né, mas amanhã vocês vão pegar o WhatsApp de vocês, que é onde se concentra, creio eu, né, mais de 80% dos leads de vocês. Ah, obrigada. Gente, ó, não fala assim que eu vou chorar, né? Hipercompensa. Obrigada mesmo. Gratidão, Jenny. Muito obrigada, gratidão. Então, o que acontece? Eu quero que vocês anotem por quê. Porque amanhã, quando vocês pegarem o WhatsApp de vocês, eu quero que vocês analisem e comecem a identificar qual é o perfil do cliente que vocês estão falando. E talvez, eu tenho quase certeza absoluta e carinhosamente eu digo que talvez vocês estejam errando nos pontos que eu vou trazer aqui pra vocês. Então, por isso que eu falei pra vocês, aulão MVA, o nosso aulão, ele é prática, tá? O blá 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 que eu falo, que eu gosto muito de falar, só que eu trago muita tarefa pra vocês, tá? É um conteúdo gratuito, né? Ele de fato fica salvo apenas na plataforma das nossas mentoradas, mas eu vou entregar aqui o que eu puder pra vocês entenderem e colocar em prática amanhã. Muito bem? Muito bem. Então, o primeiro perfil que eu trago pra vocês aqui, deixa eu só entender aqui uma coisa. Vocês já ouviram falar, né, sobre perfil comportamental? Digam pra mim sim ou não, só pra eu ter um termômetro aqui, se esse tema, se esse nome, se essa nomenclatura, se esse conteúdo é novo pra vocês. Falem pra mim sim ou não. Já ouviram falar em perfil comportamental? Me digam sim ou me digam não aqui, só pra eu ter um termômetro de como que é, como tá o conhecimento de vocês. Respondem aí pra mim, por gentileza, sim ou não?
Não, muito bem, Milene, obrigada. Gosto de rainha sincera. Amo rainha sincera. Muito bem, Vivi sim, Elo sim, a Meirinha com certeza já viu no MVA. Muito bem, eu fico feliz. Então já estamos assim, meio caminho andado, né? Jenny também, já é minha torada. Então o que acontece? Nós temos hoje, né, na nossa cadeia de pessoas, 4 tipos de perfis, tá? Nós temos, vou falar do perfil 1 agora, o perfil dominante. Muito bem. O perfil dominante é aquele cliente que chega aí no WhatsApp de vocês assim. Qual é o preço? Porque essa pessoa, ela não quer, aliás, ela odeia enrolação. Ela odeia enrolação. Ela quer agilidade, ela quer resultado rápido, inclusive, vantagem, resultado, benefício, inclusive um tipo de perfil comportamental que eu amo particularmente, eu creio que vocês também vão amar. Por quê? É o tipo de cliente que eles chegam, perguntam o preço e já decide e já compra. Maravilhoso vender para esse perfil de cliente. Muito bem. Porque ele não quer muita conversa, não. Ele chega, pergunta preço, quanto é, parcela, se não parcela, me entrega. Ele tem aquela vida acelerada, como todos nós temos, só que ele é de pouco papo, tá? Ele quer objetividade. Então coloca aí, o perfil dominante é aquele cliente. E quando eu falo aquele cliente, eu falo que vocês vão levar pra vida o MVA e o aulão MVA. Por quê? Isso que vocês vão começar a analisar. A tarefinha que eu vou dar pra vocês é analisar dentro de casa. Então vocês vão pegar o filho. O Gi não tem o filho ainda, pega o esposo. Gi não tem esposo ainda, pega o namorado. Gi não tem namorado, pega um primo, pega uma prima. Você vai pegar alguém próximo de você e vai começar a observar os 4 perfis que eu vou falar aqui agora pra vocês. Eu tenho certeza que vai ser disruptivo na vida de vocês. Porque algumas coisas as pessoas falam pra gente, a gente fala, nossa, mas como que essa pessoa foi grossa? Ou, meu Deus, mas por que essa pessoa não falou? Nossa, mas que lentidão pra responder? Mas por que? Isso você fica intrigada. Mas não, é sobre o perfil dela. E quando você entende isso, a gente leva de verdade a vida com muito mais leveza. Porque você não se sabota em pensar, poxa vida, mas acho que quem tá errado na história que sou eu. Então a gente trata a vida realmente muito mais leve, e se tratando de pessoas, tá? Porque vendedores de alta performance são vendedores que dominam de pessoas, sabe fazer uma leitura, um diagnóstico de pessoas, tá? Então esse perfil dominante é essa pessoa. Aqui em casa, por exemplo, então anotem a primeira tarefinha de vocês, tá? A professora aqui ama dar tarefa. A professora ama dar tarefa. Existe uma coisa que eu amo fazer, é fazer com que vocês saiam daqui para a prática. Tanto é que hoje no meu treinamento completo de vendas tem mais de 40 atividades práticas lá dentro. É atividade mesmo, porque eu falo num vídeo de 3 a 5 minutos, só que eu dou tarefa pra vocês, porque eu acredito que essa metodologia funciona muito, né? Já paguei muito mastermind, mentoria caríssimas, e não me resolveu a ponto de eu abrir a minha mente e aprender com uma tarefa prática. Então, ó, a professora que gosta de dar tarefinha pra vocês, tá bom? Então, vocês vão olhar no cenário próximo das pessoas que convivem com vocês e vai procurar identificar quem é a pessoa dominante. É aquela pessoa que manda um joinha no WhatsApp. Você fala. Ok, beleza, tudo bem, tá bom. Vocês conhecem pessoas assim? Me contem, sim. Coloca aqui que sim, eu falo com muita gente. Pessoas de casa são assim. Essa pessoa, tá? Ela não é grossa. Então, eles têm uma fama de ser muito grosso. Eles têm uma fama de ser áspero. Eles têm uma fama, os homens, de ser um pouco cavalo. Mas não é sobre isso. É sobre o jeito rápido, objetivo deles de ser, que os torna com essa imagem. Eu falo com o meu marido, gente. Aqui o meu marido, eu falava no começo assim, amorzinho, você precisa falar um pouquinho mais, porque senão as pessoas acham que você é grosso. Ah, fulano, não. Ok. O Marcos, ok. Não, tudo bem, ok. Dá um joia. Não, vocês vão entender o próximo perfil, que é essa Gisele. Eu tenho que falar, eu tenho que reagir com emoji, eu tenho que mandar um áudio. E quando eu comecei a entender que o Marcos não estava errado. O jeito de ser dele era aquele jeito, igual a Vivi. Eu sou assim, objetiva, pá, e acabou. Tá tudo bem. Então, quando o cliente chegar, nossa, mas que cara grosso. Não, é o jeito dele de ser. Vamos trabalhar agora os gatilhos pra gente... Ele não quer conversa, ele quer a solução. Chegou, quer a solução pra...
apresenta a solução. Não enrola. Não manda aquele áudio quilométrico pra ele, que isso vai irritar. Eles não gostam de áudio longo. Time, presta atenção. Meu esposo é assim. Pronto, Milena, pronto. E aí a gente leva, né? A gente encara com muito mais leveza a negociação, as pessoas, porque você começa a entender de pessoa. E a gente não vende para... A gente primeiro que vende pra mente da pessoa. Então quando você começa a dominar a leitura de comportamento de pessoas, vocês viram um monstrinho nas vendas. Tá? Eu falo que todas as pessoas que eu treino aqui, que entram na mentoria, né, funcionário, colaborador, eu treino, eles viram, a gente fala, é o próximo monstrinho nas vendas. Por quê? Porque domina de pessoa, tá? Então, esse perfil dominante que eu trouxe pra vocês aqui agora, a gente vai trazer alguns gatilhos aqui agora. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Todo muito feliz com a chegada de vocês. Sejam extremamente abraçadas virtualmente, tá? Por mim aqui. Sejam muito bem-vindos. Então, qual é, gente? Então, Tininha, baixa, meu amor, baixa. É assim, ó, vida de mãe é assim. Qual é o Prestem atenção aqui, ó. Prestem atenção aqui. Qual é o gatilho, já que o nosso tema do aulão é gatilhos que convertem. Qual é o gatilho que eu vou usar para esse tipo de perfil? Qual é? Papel e caneta na mão, vamos lá. Eu quero vocês aqui comigo, ó. Fiquem aqui comigo, que no final tem bônus, hein? Fiquem aqui, porque sempre no final compensa ficar. Qual que é o gatilho? Vocês anotem aí, por gentileza. Para o perfil dominante, anotem. Eu vou até um pouco mais devagar. Para o perfil dominante, vocês vão usar os seguintes gatilhos. O gatilho da urgência, certo? O gatilho da escassez, certo? O gatilho da direção, ou seja, conduzir essa pessoa para a solução final, certo? O gatilho do resultado, trazer de cara o que o produto ou o serviço de vocês traz de resultado, de vantagem para ele, benefício. Muito bem, vou dar exemplo aqui para vocês de gatilho de urgência. Eu vou falar assim, olha só, eu vou liberar para vocês 2 bônus no final dessa aula para quem ficar até no final dessa aula. Aqui eu soltei um gatilho de urgência. O gatilho da urgência é o tempo, tá? O gatilho da urgência é o tempo. Então essa pessoa fica assim, meu Deus, eu não posso perder isso. Meu pai do céu, não, eu não posso perder. Então usem para o perfil dominante o gatilho da urgência. Ou o gatilho da escassez também, tá? Restam apenas 2 horas para acabar essa quantidade de roupa X, calçado Y, tá? Vocês podem usar os 2 gatilhos, tá? O gatilho da escassez, vocês trabalham mais assim para quantidade. E o gatilho da urgência, vocês podem trabalhar mais pro tempo. Restam 2 horas, faltam 24 horas, entendeu? O tempo, o gatilho da urgência, vocês podem colocar tempo. E o gatilho da escassez, vocês podem colocar quantidade. Anotem aí. Mas vocês podem abusar desses 2 gatilhos para o perfil dominante. Muito bem, anotaram? Pronto. Agora, qual é o erro que se comete aqui, falando que este cliente, no caso que o nosso contexto é cliente, com esse perfil dominante? Um erro mortal, digamos assim, é explicar demais. Essa pessoa não tem paciência. Então se você me manda 3, 4 áudios de 1 minuto, por Deus que tá no céu, essa pessoa vai te deixar no vácuo. Ela vai parar de responder você, porque ela não tem paciência. Que legal, Carol, você é dominante analítica. Ah, a analítica é minha filha aqui, ó, que tá aqui na sala comigo. Mas eu vou chegar lá. Pai amado, pai amado. São perfis maravilhosos. Então o que acontece? Se você começa a explicar demais para esse tipo de perfil dominante, eles vão te deixar no vácuo. Eles não têm, por quê? Eles não têm paciência de áudios longos. Eles não têm, de verdade, eles não têm paciência de pessoas lentas. Que começa a falar, não são objetivo, enrola demais, dá volta na lua pra falar. Ó, pra vocês terem noção, né? Quando a gente começa a entender de perfil comportamental, isso vale até pra um casamento. Isso salva casamento. Gente, anotem. Anotem, ó. O aulão da Gisele vai salvar talvez meu casamento. Sabe por quê? Porque talvez o seu marido que tá em casa é uma pessoa dominante e você é uma pessoa influente igual a Gisele Fedossi aqui. E você fala, você dá a volta na lua pra falar pra ele coisa que tinha que falar mais curto, mais objetivo.
E aí você acaba irritando o seu marido. Você fala, mas nossa, mas que o fulano é grosso comigo. Não, não é grosso, ele só é objetivo. E a gente fala demais. Então até no relacionamento, quando você domina de perfil comportamental, salva casamento. De verdade, salva casamento. Você começa a adaptar a linguagem do outro, a comunicação do outro, e não a sua. Certo? Muito bem, então eu falei do erro aqui pra vocês. Então, por gentileza, quando você for falar com o cliente dominante, né, a pessoa dominante na qual você está se referindo, seja rápido, objetivo, curto e direto. Tá bom? Então, vocês podem trabalhar o gatilho da urgência, o gatilho da escassez, tá? O gatilho do resultado, ou seja, vantagem, benefício, resultado, ganho. O perfil dominante, ele chega pra conversar com você querendo saber do ganho. Escrevam aí, por gentileza. Ganho. Inclusive, vamos fazer o seguinte, você vai printar essa tela aqui agora. Printa essa tela no seu WhatsApp, no seu celular. Porque daqui a pouco você vai postar nos seus stories pra mostrar para os clientes que te acompanham, para os clientes que te assistem, que a gente tem praticamente quase meia hora nesse aulão aqui. E você tá pronto aqui, empenhado de entender cada vez mais o seu cliente para você dominar a conversa no WhatsApp. Então já printa essa tela nossa aqui, vai lá. 3, 2, 1, printando a tela pra você postar no seu stories depois. Vamos lá? Quem vai printar aí? Printa, ó. 3, 2, 1, vai. 3, 2, 1. Foi? Você precisa mostrar pro seu cliente que você tá aqui, ó, dominando o seu tempo, driblando a sua agenda pra aprender. Meus parabéns pra você. Então, meus parabéns, tá? Gosto de pessoas assim, comprometidas. Então, meus parabéns. Muito bem, aprendemos sobre o perfil dominante e qual os gatilhos usar pra ele. Vamos para o segundo perfil, que é o nosso perfil influente. E o perfil influente, prazer. Sou Gisele Fedossi. Prazer, Gisele Fedossi, quem vos fala no perfil influente. Eu quero saber, quem mais aí é perfil influente igual eu? Acabei esquecendo de perguntar quem que era dominante. Quem é perfil influente igual a Gisele Fedossi? Digita aqui. Influente, pra eu saber que temos mais influentes aqui nesse aulão. Manda aqui pra mim, influente, pra me saber que você é igual a mim. Vamos lá. E quem é o perfil influente? Esta pessoa que vos fala com muito entusiasmo, com muita alegria, com muita energia. Nossa, Gi, mas você não tem problema? Olha, se eu começar a contar os problemas só de hoje, vocês vão começar a chorar do outro lado. Por quê? Nós temos problemas, inúmeros problemas, e muito grande. Que eu falo que quanto maior o negócio, hoje nós temos mais de 40 colaboradores, mais de 3 filiais, eu tenho muitos mentorados, muitos colaboradores. Então, quanto maior o seu negócio, maior, não vou falar o seu problema, maior o seu desafio. Ah, Meirinha também, Meirinha. Obrigada, Meirinha. Agora, o perfil influente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Com nós não tem tempo ruim, não. Eu levanto 5 horas, 5h15, já tô em pé. E eu durmo meia-noite, quase que meia-noite, quase todo dia meia-noite. E é esse jeito que eu acordo e durmo. Nessa aceleração. Nesse jeito meu acelerado. Tanto é que o meu método nem foi ChatGPT, nada que criou. Eu falei, gente, eu preciso dar um nome pro meu treinamento de vendas. Que nome que eu dou? Jesus. E pensei, não posso copiar ninguém, não gosto disso também. Vou colocar método vendas aceleradas, porque essa representa a Gisele Fedossi. Sou eu essa pessoa extremamente acelerada. Por isso que eu coloquei o nome do meu treinamento de vendas, MVA, método de vendas acelerado, porque eu sou essa pessoa. É realmente para ter identificação, as pessoas identificarem comigo, né? Então, esta é a pessoa que vos fala. É a pessoa que gosta de conexão, tá? Se você me dá uma planilha de fluxo de caixa pra eu fazer, claro, hoje eu analiso no nosso negócio, né? Porque eu sou gestora, eu preciso analisar. Mas, meu Deus, eu fico numa deprê absurda, vocês não têm ideia. Agora, me joga 50 clientes pra eu fazer follow, pra eu ligar, pra prospectar. Eu me realizo. Porque o perfil influente, tá? Ele gosta de conexão. Ele gosta de falar. Resumindo assim, ele gosta de conversar, ele gosta de falar, ele gosta de contribuir, ele gosta de servir, ele é entusiasmado. É aquele cliente que vai chegar no WhatsApp de vocês mandando áudio, tá? E eu já adianto pra vocês aí, perfil dominante não manda áudio, só manda texto. Perfil influente só manda áudio. Se ele pudesse tudo ser com áudio, tudo seria com áudio. Vocês recebem muito cliente que manda áudio pra vocês?
É mais áudio ou mais texto? Manda aqui pra mim, só pra ter uma noção do termômetro de cliente de vocês também. Olha, eu gosto de interagir aqui com vocês, tá? Eu me coloco assim, ó. Eu não sou melhor que vocês. Nunca fui e nunca vou ser. A diferença é que talvez eu tenha um pouquinho mais de responsabilidade que vocês e tenha uma responsabilidade maior de trazer um conteúdo que gera bagagem e conhecimento pra vocês. Mas eu não sou melhor que vocês nunca. Em nenhum momento. Tá? Pode ser, as responsabilidades são maiores, né? Comprometimento, responsabilidade. Porém, eu sou de igual para igual com vocês. Eu atendo o cliente. Eu sou uma eterna vendedora. Eu falo que eu sou uma eterna vendedora. Então, eu gosto de conversar. Então, vamos conversar aqui. Tá bom? Então, vamos conversar. A Mary falou os dois. Muito bem. A Mi falou só texto. Então, o dominante, o perfil dominante, Mi, ele só vai via texto mesmo. É só texto. Não me espera áudio do perfil dominante. É só texto. Agora, em contrapartida, o perfil influente. Ai, que delícia de falar com o perfil influente, gente. Eu vou agora pra vocês. É maravilhoso. A pessoa abre a boca pra falar o que ela quer. Ela abre a boca quando você pergunta do problema. A cada 10, manda áudio. Exatamente. O que manda áudio, Mi, é o perfil influente. Não tem pra onde correr. Regra isso, tá, pessoal? Regra, time, regra, tá? Eu falo com o cliente todo santo dia, com uma massa grande de cliente, do mentorado, os mentorados, e regra, perfil influente, só manda áudio. A Elô do texto, Elô, justamente, Elô é perfil realmente totalmente analítico e estável. Vocês vão entender o próximo. Muito bem. Então, o que acontece? Gi, perfeito, eu já entendi quem é o perfil influente, né, partindo aí de uma inspiração sua. E o perfil influente é engraçado que ele compra pelo sentimento, tá? Muito pelo sentimento, por emoção, mas muita emoção. O perfil influente, ele não olha muito preço. Eu falo pra vocês que, por exemplo, ontem eu ainda cotei um determinado produto, né? Um determinado produto eu tô de olho. E aí, eu falo pra vocês, não é que eu sou chata não, mas quando a gente começa, vocês vão entender o que eu tô falando aqui. Quando a gente começa a entender muito venda, muito pessoa, muito técnica, a gente fica chato. Vocês vão ver, de tantos aulões que vocês participam aqui comigo, e depois vocês vão vir pro MVA, vocês vão ficar pessoa chata. Mas chata no sentido de julgar quando o atendimento é péssimo. Quando aquela pessoa não teve a capacidade de se conectar com você. Não conseguiu entender a sua dor, a sua dificuldade, a sua necessidade. Vocês vão ficar chato. Eu garanto pra vocês. No MVA vocês vão ficar chato. Mas vai ser um chato tão bom que vocês vão conseguir metrificar coisas de qualidade e coisas de não qualidade. Tá? É um chato bom. Minhas mentoradas todas falam, Gi, virei uma pessoa chata depois do MVA. Porque realmente a gente começa a ter uma noção absurda sobre atendimento, sobre pessoa, sobre comportamento, né? Sobre resolver problema. E a gente acaba ficando chato, não tem jeito. Então o que acontece? Uma loja grande. E ela não teve a capacidade de se conectar comigo. De jogar um sentimento que aquele produto traria na minha vida. E ali logo eu me desconectei dela e parei de responder ela. Fui procurar outra pessoa. Então o influente, olha, dê muita atenção para o influente, porque o influente, ele é movido a sentimento, ele é movido a conversa, ele é movido a emoção. Tá? Então tomem muito cuidado, joguem emoção para esse perfil. E aí, quais são os gatilhos que vocês podem trazer para esse perfil do influente? O gatilho, anotem aí, porque chegou a hora da tarefinha novamente. O gatilho da prova social, tá? Ou seja, quem mais comprou de vocês? Quem mais comprou de vocês? Traz essa prova social pro perfil influente. Ele ama comprar de pessoas que já validaram o seu produto ou o seu serviço. Eles amam. Nós, pessoas influentes, não decidimos via preço. Não, eles não decidem. Gi, mas o cliente só quer preço. Ou não é o perfil ideal, ou você não conseguiu subir a régua da valorização do seu produto, o que ele transforma na vida da pessoa. Porque eu falo para as pessoas, se você vir pro MVA, eu mando prova social de todas as pessoas que já viram resultado, e eu falo, eu te garanto, eu ainda uso esse gatilho, né, da persuasão, eu te garanto que você vai entrar uma pessoa e vai sair outra pessoa. Porque assim como você está perdida, não consegue abordar, não consegue responder, enfim, toda a sua dificuldade, o fulano, o ciclano, eu tenho prova social para te mandar aqui, manda um monte de print, prova social para mostrar para essa pessoa que a metodologia que eu aplico nos meus colaboradores, que eu comecei a treinar com os meus colaboradores, eu aplico nos mentorados, funciona. Então eu trago gatilhos da prova social. Eu trago gatilho de emoção para mostrar qual é a pessoa, quem ela vai ser depois do treinamento. E é isso que eu preciso que vocês tenham clareza no negócio de vocês.
qual é a emoção que o seu produto jorra na vida dessa pessoa. Gi, é uma emoção de muita conquista, de sonho, de conquista, de prazer, de empatia, de autoestima. Eu preciso que vocês mandem essa comunicação da emoção pro cliente influente. Não precisa de muita coisa pra vocês venderem pro perfil influente. Joguem gatilho da prova social e o gatilho da emoção. A venda tá ali praticamente 80% fechada. Tá fazendo sentido pra vocês? Eu quero saber se tá fazendo sentido pra vocês. Escreve aqui. Fez sentido. Fez sentido. Quero saber se vocês estão comigo. Escreve aqui. Fez sentido. Enquanto isso eu vou beber uma aguinha. Escreve aqui. Fez sentido pra saber se vocês estão comigo. Sou a prova social dos meus produtos. Vendo muito por conta disso. Olha aqui. Uma mentorada MVA. Preciso usar emoção na hora da venda e o resultado que ele vai ter com os dele. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Obrigada, Mirinha. Essa é uma MVA. É uma MVA. Então o que acontece? Quando vocês vendem emoção, não só, claro, pro perfil influente, pros outros também, mas o perfil influente valoriza absurdamente esse gatilho. Claro que você vai falar que é gatilho. Você não precisa falar. Você só aplica técnica. Pra você vender mais. Agora, um outro gatilho, escrevam aí. O gatilho do pertencimento. E aqui eu trago uma outra tarefa para vocês. Eu preciso que vocês tenham clareza de qual comunidade o produto ou o serviço de vocês traz. Qual é o senso de comunidade, de status que o produto de vocês traz para o cliente de vocês. Vamos falar assim, Gi, dá um exemplo. Vamos falar de Apple. Qual é a comunidade que a Apple gera? É uma comunidade de um status tão forte. Cá entre nós, a gente não pensa qual é o valor do iPhone. A gente só quer saber qual é o valor da parcela que nós vamos pagar. Isso prova mais uma vez que as pessoas não compram via o preço. Elas compram pelos motivos dela e pelo valor agregado que você mostra pra ela. Carros caríssimos de marcas internacional, nacional. Qual é o pertencimento que essa marca causa na vida das pessoas? E é sobre pertencimento que eu quero que vocês pensem em como vocês vão agregar no negócio de vocês a partir de amanhã. Por exemplo, aqui nós temos um pertencimento, a 99% do meu público são mulheres. Aqui a comunidade que eu trago para o meu produto é que as mulheres não são mulheres. As mulheres que estão aqui são rainhas. Rainhas empoderadas que levantam pela manhã, que se desdobra para fazer o ganha-pão da sua família, que fazem por merecer vender, empreender ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do ano. Então aqui pra vocês, a comunidade que eu trago pra vocês é o sentimento de uma mulher nobre, de uma mulher que é extremamente reconhecida pela minha pessoa. É uma rainha, aquela mulher de valor. E eu trago aqui pra puxar esse gatilho, eu vou trazer reflexão pra vocês aqui sim. Qual é o senso de emoção? Qual é a comunidade que a marca de vocês impacta na vida dos clientes de vocês? É a terceira tarefa de vocês. Coloquem como tarefa. Eu não tenho uma comunidade. Crie uma comunidade. O marketing de diferenciação está na diferenciação da sua marca. Em como você se apresenta para o mercado. Produto igual o seu concorrente tem. Serviço igual o seu concorrente tem. Cá entre nós. Eu tenho os dois nichos, né? Na nossa loja de tecnologia, da nossa loja de segurança eletrônica, energia solar, nós temos. O seu produto não pode ser commodity. A sua marca precisa ter algo que deixa ela diferente. E eu trago aqui essa reflexão para vocês. Como é que a sua marca traz o gatilho do pertencimento, principalmente para os clientes do perfil influente. Certo? Fez sentido pra vocês? O negócio é profundo, né? Eu não consigo aprofundar aqui com vocês. Mas eu vou deixar essa reflexão pra vocês trabalhar no dia a dia com vocês aí.
tá? Na marca de vocês, no brand de vocês. Muito bem, e aí eu vou falar do outro gatilho agora pra vocês, que é o gatilho da reciprocidade, tá? O influente, ele é muito recíproco. Então, se você der algo pra ele, tá? Ele vai ser eternamente grato a você. Um brinde, um cupom de desconto, algo que ele não tava esperando. Eles vão ser muito gratos. E a probabilidade dessa pessoa comprar com você dobra ali 80%. Então eu deixo a quarta tarefa pra vocês. O que vocês podem dar ou agregar de valor para o cliente de vocês, a ponto dessa pessoa ser tão recíproca, ser grata, na verdade, né? Eu falo, gratidão, é a partir de gratidão que ela, existe a chance dela fechar com você a venda. Pensem aí, é outra tarefa pra vocês também, tá? Pensem aí, outra tarefinha pra vocês. E aí, eu vou até trazer uns exemplos aqui pra vocês, ó. Vocês podem falar assim pro cliente de vocês, olha só, eu já dei o exemplo aqui do MVA, agora eu vou falar em frase pra vocês, vai ficar mais claro pra vocês. Olha só, dona Maria, o resultado que eu vou trazer pra senhora agora é o resultado que a outra cliente XYZ também teve. Ou, eu separei algo especial aqui pra senhora, porque eu sei que a senhora gosta disso aqui. Ou eu percebi que a senhora gosta disso aqui. Ou você pode dizer assim, olha, sério, eu tenho certeza que a senhora vai amar esse produto. Você vai se identificar muito com esse produto, com esse serviço por causa disso, disso e disso. São frases que vocês podem trazer pra acalorar ainda mais a negociação de vocês. E qual que é o erro? O erro que eu vejo assim, mortal. Eu falei, mortal, porque não pode acontecer com vocês aí. Você ser frio demais com esse perfil, sabe? Ser muito frio, muito técnico demais, sabe? Ser muito técnico, não gerar conexão. Em 2 palitos, esse perfil influente, ele vai te deixar no vácuo, ele vai parar de falar com você. Ele não vai te dar bola mais, ele vai te dar vácuo no WhatsApp. Porque você não conseguiu gerar essa conexão com ele, ele precisa de conexão. Aqui você pode mandar áudio, claro, até 1 minuto corta, outro, até 1 minuto corta, manda vários áudios, né? Mas corta, pelo amor de Deus, não manda também um áudio de 2 minutos, corta, vai cortando até 1 minuto. 45 segundos seria o essencial, no máximo 1 minuto, corta e vai mandando outros. Pro perfil influente você pode jorrar áudio que ele não vai ligar, ele vai te devolver com áudio. Mas aqui, pelo amor de Deus, gerem muita conexão. A conexão pra nós, influente, manda no jogo. Mas manda no jogo. A ponto de a gente valorizar tanto que a gente não liga pra preço. A gente só quer saber se parcela e até quantas vezes, se cabe no orçamento. É isso que a gente valoriza. Tá bom? A emoção, o calor, nada de técnico aqui. Aqui nada de técnico. Conseguiram pegar todas as informações do perfil dominante, gatilhos, perfil, características e do perfil influente que eu passei aqui pra vocês agora? Vocês conseguiram? Escreve aí. Já anotado. Escreve aqui. Anotei. Escreve aí. Anotei. Escreve aí. Anotei. Pra eu saber que vocês anotaram essas dicas todas, né? Essas estratégias de milhões que eu passei pra vocês. Anotado. Escreve aí. Anotado. Pra eu ver quem anotou. Quero saber quem que é o aluninho. Quem que é o aluninho que tá anotando tudo as tarefas que a professora tá passando aqui. Escreve aí, anotado. Eu sabia que vocês estão anotando. Então o que acontece? Vocês entendem quando vocês começam a dominar de perfil, de pessoa, fica muito mais leve a negociação. Ela fica leve, não fica pesada, fica leve, leve mesmo. Então, vocês precisam dominar de pessoas. Anotado, isso aí, muito bem. Só a Elo que anotou. Ninguém mais anotou aqui. Cadê Carol? Cadê o Meire? Cadê Camila? Cadê Mi? Só a Elo que anotou aqui. Não é possível que só a Elo que anotou aqui, hein? Quem mais que anotou? Perfil e características e gatilhos dos 2 perfis até agora que eu passei. Então o que acontece? Ó, deixa eu abrir uma bolacha aqui. Ó, vamos falar aqui agora do perfil, do nosso terceiro perfil. Aqui, minha filha. Do nosso... Anotada. Muito bem, Carol. Você tá aqui comigo, ó. Quem tá comigo até o final, deixa eu te falar. Fica até o final aqui comigo. Fica até o final. Tem ouro, tem ouro. Tem ouro ao final. Vamos lá. Vamos falar agora de um perfil, particularmente gosto muito, né? Muitos vendedores não gostam. Vocês vão entender por quê. É do nosso perfil estável. Anota aí, o terceiro perfil, estável. E eu vou entrar agora
Estou fazendo minha filha dormir, não estou conseguindo anotar tudo. Tá bom, minha, anota o que você conseguir, tá, meu bem? Então, o que acontece? Ó, eu vou entrar agora, eu vou me encarnar num perfil estável. Até agora eu me encarnei no perfil dominante, no perfil influente, que é a minha pessoa. Agora a Gisele vai encarnar, prestem atenção nisso aqui. Eu vou me encarnar num perfil estável. E eu vou me encarnar de verdade pra ficar fácil o aprendizado pra vocês. Até agora a Gisele era influente, dominante e influente, que de fato é o meu perfil. Tá bom, Meirinha, gratidão, viu? Gratidão pelo seu tempo. E você pode ter certeza que você não vai se arrepender, não. Obrigada. Obrigada. Eu vou encarnar agora o perfil estável. Gi, mas quem é esse perfil estável? Perfil estável é essa pessoa. Julinha, pede pra Julinha. Perfil estável é essa pessoa que vos fala. Essa pessoa que fala com calma, essa pessoa que fala com segurança, que tem uma voz, um tom de voz, na verdade, muito mais brando, muito mais calmo. Esse é o cliente que vai chegar no WhatsApp de vocês. Com calma, sem pressa, pergunta quanto é, mas tudo no tempo dele. Sem euforia, sem desespero, sem pressa. Esse é o perfil estável. A pessoa calma. Como o nosso perfil estável pensa? Como o cérebro dele pensa? O cérebro dele, em todas as negociações, ele quer confiança. Ele tem medo de errar. Por isso ele pesquisa muito. Ele realmente pesquisa muito mesmo. Ele precisa confiar intrinsecamente na pessoa para comprar. Enquanto o nosso perfil dominante, ele age rapidamente, é papá quanto é, já comprei, manda o link. O perfil influente também. Nosso perfil estável é o cliente que chega sem pressa para decidir a compra. E aí você do outro lado querendo bater meta, louco para fechar aquela venda, me chega esse perfil estável e fala assim: tá bom, eu entendi o que você falou, eu vou dar uma pensada. Você do outro lado enche o coração de raiva, porque você fala: mas que raio é que vai pensar? Eu expliquei, eu falei, que raios que vai pensar? Pensar o que, meu Deus do céu? Tá fazendo sentido pra vocês isso aqui? E eu estou falando aqui, eu estou encarnada num perfil estável. É esse perfil manso, que não tem pressa pra decidir a compra. E que do outro lado deixa vocês maluco. Mas a partir de hoje, como vocês vão dominar do perfil estável, vocês vão mudar a frequência pra falar com esta pessoa e vai entender. Aí vocês falam assim: mas de qual profundezas que essa criatura saiu? Tô falando mentira, tô falando verdade? Com certeza. Mas de qual buraco saiu esse ser humano pra atormentar minha paz e tirar minha venda de hoje? Eu tô mentindo ou tô falando a verdade? Não, ele não saiu das profundezas de lugar nenhum. Ele só é um perfil estável. E você precisa dominar a comunicação com esse perfil. Principalmente os gatilhos que eu vou trazer agora pra vocês. Se identificaram aí com esse tipo de perfil? Este perfil. Mas eu vou dar uma grande característica deles aqui pra vocês. Anotem agora. Esse tipo de perfil estável, perfil de cliente estável, pessoas estáveis, eles são muito leais. Ou seja, eles são muito verdadeiros. Se eles prometer pra você que eles vão fechar, confiem 90% que eles vão fechar. Eles vão fechar. Se eles falar pra você: eu não tenho dinheiro agora, eu tô sem grana agora, me chama o mês que vem, eles vão fechar. Hoje, nós fomos pro interior do estado, vendeu um ticket de 5 dígitos do nosso produto Sistema Fotovoltaico. E sim, acreditem, essa venda levou 4 meses pra acontecer. Há 4 meses atrás, o seu Jaime falou pra mim e pra nossa consultora:
eu vou fechar com vocês. Eu gostei muito do atendimento de vocês. Vocês me trouxeram muita segurança. É um perfil estável que nós fechamos hoje. E ele falou, mas eu não tenho dinheiro agora. Mas daqui uns 3, 4 meses esse dinheiro vai sair. E eu vou te chamar. Nós fizemos algum follow para trazer a manutenção desse cliente, né? Mas de fato, era 3, 4 meses a compra e não tinha para onde correr. E hoje nós fechamos essa venda. Então acredito, uma grande característica desse perfil, o que eles falar, acreditem mais que 80%. Eles estão falando a verdade. Porque eles são pessoas leais. Acreditem, é regra que estou falando pra vocês. Regra, podem anotar. Podem anotar. Então o que acontece? Quais são os gatilhos que toca esse perfil de cliente? Não é o gatilho do modo acelerado, não é o gatilho da urgência. Se você vir me falar para esse cliente, imagina eu há 3, 4 meses tentando com esse cliente, nós estamos com condição exclusiva, não ia resolver. Vocês entenderam o que eu falei no começo desse aulão? Que talvez vocês não estão perdendo venda por não ter pessoas aí na base de vocês, no seu WhatsApp, e sim por não saber falar com as pessoas. Tá fazendo sentido pra vocês agora? Vocês perceberam que eu me encarnei num perfil estável aqui. É justamente para mostrar pra vocês que as pessoas são diferentes. Elas decidem de forma diferente. Então aqui, minhas rainhas e meus reis que estão aqui, não vai adiantar você me trazer gatilho de escassez, gatilho de urgência para esta pessoa. Primeiro que eles vão te colocar na régua do golpe. Eles vão falar assim, essa pessoa tá me pressionando demais. Logo é golpe. É regra que eu tô falando pra vocês. Eu já deixei de vender lá atrás, quando eu não dominava de perfil comportamental. Gente, tem 15 anos que a gente empreende. E não tem 15 anos que eu dominei perfil comportamental. Né? Os meus primeiros anos de empreendedorismo foi na cara e na coragem. Foi na tentativa do acerto e errando. Então, eu já perdi venda depois que eu fui entender, né? Anos, eu falei, gente, eu pressionei essa pessoa, eu vim trazer gatilho de urgência e de escassez para um perfil estável. Não vai funcionar. A mente deles detecta na hora que é golpe, o risco é muito grande. E isso vai aumentando o nível de desconfiança. E quanto mais eles desconfiam de você, mais chance de perder essa venda vocês têm. Tá? Então o que acontece? Os gatilhos que funcionam para esse perfil do nosso cliente estável, nosso lead, né, que não virou cliente ainda, é o gatilho da segurança. E aqui eu trago vocês para a quinta tarefa. Quais são as garantias, quais são as seguranças que o seu negócio, o seu produto, o seu serviço traz para essa pessoa? É com esses gatilhos que vocês vão vender para eles. Não é com o gatilho de escassez, não é gatilho de urgência, não é. É com o gatilho da segurança. E sim, gatilho da segurança, gatilho da confiança, gatilho da garantia, tá? Do acolhimento. E, consequentemente, um outro gatilho também muito forte é o gatilho da prova social, tá? Então, para esse cliente, vocês vão conversar assim com ele. Olha, seu cliente, fica tranquilo, que aqui você vai ter todo o meu suporte, todo o meu pós-venda, a minha garantia, tá? Fica tranquilo, que a nossa empresa tem mais de 20 anos de mercado. É o que eu falo para os nossos negócios. Minha empresa de informática hoje tem a melhor reputação do Mato Grosso do Sul, do meu estado. Isso eu trago como gatilho de segurança, porque isso vai fazer ele decidir aquela compra. Tá? Eles também não decidem por preço. Quanto mais seguro eles estão da venda, mais confiante eles acham que vocês são mais confiáveis, pessoas mais confiáveis, e aí realmente a negociação vai avançando. Até porque vai avançando, por quê? Porque eles decidem com calma. Enquanto o perfil dominante, ele tem uma boa objetividade, ele tem rapidez, ele é muito ágil para decidir, o nosso perfil estável, ele é totalmente calmo. Ele não tem pressa. Então, se você está apressado para bater sua meta, corra atrás de um perfil dominante. Por isso que é importante ter o nosso funil muito cheio. Justamente por conta disso. Porque no bolo de pessoas, você vai ter todo tipo de perfil. Você vai querer bater meta com o perfil estável. Sabe o que ele fala? Não, hoje é dia 30. Eu vou ter que esperar meu cartão virar. Não, eu tenho umas parcelinhas para pagar esse mês. Eu não vou comprometer o meu salário. E aí você fica no limbo. Porque esse perfil não vai decidir esse mês. Ele vai decidir o mês que vem. Ou quando ele achar confortável.
Quero saber, tá fazendo sentido pra vocês? Tá fazendo sentido pra vocês? Se identificaram com alguém aí no WhatsApp de vocês? Ou com todos os clientes aí estáveis? Diga aqui pra mim. Me identifiquei. Se identificaram com esse perfil? Quero saber, me contem aqui. Por que é natural ter também esse perfil? Eles falam calmamente, eles são passivos, são calmos. Calmos pra falar, calmos pra decidir, calmos pra agir, calmos para tudo. Para tudo. Inclusive, eu tenho no treinamento MVA formas rápidas de identificar o perfil. Eu tenho aqui. Eu até trouxe uma tarefinha pra vocês, pra mostrar pra vocês que é possível identificar, sim, o perfil das pessoas pra vocês venderem. A primeira coisa que vocês precisam, quando vocês estiver fazendo abordagem com o cliente de vocês, a primeira coisa é identificar o perfil. Que vocês tomam o rumo certo. Vocês vão falar com as palavras certas pra esse perfil. Vão mandar os gatilhos certos pra esse perfil. Tá? Então eu trago aqui lá, né, no nosso treinamento, tem como vocês conversam com o telefone, como vocês identificam por foto, como vocês fazem reunião, call presencial, enfim, meet, como que é a comunicação desse perfil, qual é o tipo de pergunta que eles fazem, o estilo de negociação. Isso tudo eu trago dentro desse material que tem lá dentro do MVA. Por quê? Quanto mais vocês dominam de pessoa, mais vocês vendem. Super calmo, excelente seu carro, porém tem mais 3 pra eu olhar e analisar pra eu decidir. Exatamente. Jenny falou tudo. Exatamente, não tem pressa. Pressa é sujo bater meta. Eu não tenho pressa nenhuma. Gente, aí bate aquele rancor no coração de vocês. E vocês falam assim, meu Deus, onde foi que eu errei? Pai amado, onde foi que eu pequei, Jesus? Quais pedras eu atirei hoje pra esse cliente falar isso pra mim? Que ele vai olhar mais 3. Não, você não atirou em pedra nenhuma. Você tá completamente equivocado. Você só precisa dominar de perfil. Você entendeu? Ele tá certo. Ele tá certinho. É você que precisa dominar o perfil para conduzir ele de maneira correta. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha, quase 1 hora já aqui, hein? Obrigada por estarem aqui comigo. Falei pra você, fica até o final, vai ter bônus. Olha só, e qual que é o erro aqui? Vamos trazer os erros, que eu trouxe os erros dos outros perfis, eu vou trazer pra esse também. O erro aqui é um só. Pressionar essa pessoa. Aqui esquece, não pressiona. Não força a decisão. Se vocês pressionar, se vocês forçar a decisão de compra, vocês vão gerar insegurança. A hora que o cérebro dele entender que você é uma pessoa insegura pra comprar, tchau. Ali a chance de conversão cai mais de 50%. E ele para de responder, porque ele acha que é golpe. Tá? Primeiro que ele só fala texto mesmo, ele só fala via texto. Então você não consegue saber se ele tá com humor bom, se ele tá com humor ruim, se ele tá feliz, se ele tá triste. É só texto, ele não mostra pra você o humor dele. Já fica difícil decidir. E se você me falar as palavras que não se conecta com ele, piorou ainda. Você entendeu? Muito bem, mas a partir de hoje vocês não vão errar mais. Vocês já sabem de perfil, sabem de gatilho, sabem como falar, sabem como que a mente deles pensam. Então vocês não vão errar mais. Muito bem, vamos para o nosso último perfil, que é o nosso perfil analítico, tá? Amo também esse perfil analítico, porque vocês vão entender o porquê. Deixa eu ver mais uma aguinha aqui. Eles são primos, perdão, eles são irmãos. O perfil estável e o perfil analítico, eles são irmãos. Eles são muito parecidos. A diferença que eu vou trazer aqui agora pra você, algumas diferencinhas, mas eles são muito parecidos. São irmãos, são irmãozinhos mesmo. Enquanto que o dominante e o influente, eles são irmãos também, tá? Dominante e influente são irmãos mesmo, são muito parecidos. E o estável e o analítico são irmãos também, são muito parecidos. Vocês vão entender por que agora. Bom, vamos lá. Perfil analítico, como é que ele, né, o cérebro dele pensa? Presta atenção. Ele precisa entender absurdamente tudo, de forma detalhada. Ele quer muito mais a lógica do que a emoção. Enquanto o influente, ele visa muito a emoção, o calor do momento, aquela conexão. Opa! O analítico e o estável, eles são totalmente razão. São totalmente zero emoção. São 100% lógica. Tá? Vão identificando aí. Vocês vão falar. A tarefinha de vocês a sexta tarefa é. Vocês vão bater o olho no WhatsApp de vocês amanhã e vocês vão identificar essas pessoas. Pra vocês não errar na comunicação com elas mais.
tá? Muito bem. Como eles pensam? Eles querem entender tudo de maneira detalhada. Eles questionam tudo. Já pegaram o cliente aí que vocês falam, meu Deus, mas que cara chato. Meu Deus, mas que quer saber tanto? Não, ele não é chato. Ele só quer saber. Porque o perfil dele é esse. No começo, eu falava assim, a minha filha, a caçula que tá aqui, ela é influente analítica. Ela quer saber de tudo. Se a gente vai sair, ela fala, que horas nós vamos sair? Com quem nós vamos sair? Onde nós vamos sair? Onde é o endereço de onde nós vamos? Que hora nós vamos estar lá? No começo eu falava assim, meu pai do céu, Valentina. Depois eu fui parando, não, gente, vem cá, eu preciso me adaptar ao perfil da Valentina. Porque ela é uma analítica. Então o cliente analítico, ele chega aí no perfil de vocês, quer saber detalhe que vocês, às vezes nem vocês pararam para pensar sobre o produto de vocês. Quer saber a origem da fabricação, em que ano que foi fabricado, qual que é a composição do tecido, a composição do calçado, quanto tempo de garantia. Eles querem saber tudo, detalhado, tudo. Passem tudo. Quanto mais dados, argumentos você trouxer para esse perfil, mais conexão você gera com ele. Vocês acreditam disso? Mais conexão você gera com eles. Vocês têm muito cliente analítico por aí? Conseguir identificar cliente analítico aí no WhatsApp de vocês? Eu pego todo dia, todo tipo de perfil de cliente. Eles, o forte, o gatilho que vocês vão usar é o seguinte, ó. É o gatilho da lógica, né? O gatilho do dado, Olha, outra coisa. Vocês não me blefem com os dados, não. Tragam dados reais. Porque antes de vocês trazer os dados pra eles, acreditem. Ele já vasculhou a sua empresa, ele já vasculhou a sua marca, ele já foi no seu Instagram, ele já foi no Reclame Aqui, ele já foi no Google, ele já colocou a sua empresa de ponta cabeça pra saber a reputação, pra saber tudo do seu negócio. Acreditem piamente no que eu tô falando pra vocês. Eu pego diariamente leads do perfil analítico. E quando eu vou falar da reputação, que faz parte da minha apresentação, ele fala assim, eu sei de tudo da sua empresa, eu sei que você tem um ótimo posicionamento no mercado. Acreditem. Ele já pesquisou. Então aqui não me traga dado falso. Não inventa de inventar uma mentirinha pra tentar convencer ele com mais uma argumentação, porque não vai dar bom. Ele sabe que essa informação é falsa. Gente, tá fazendo sentido pra vocês? Tá fazendo sentido pra vocês? Tudo que eu tô falando que tá fazendo sentido pra vocês. É isso que vocês pegam no dia a dia aí? Contem aqui pra mim. Sim, falem sim aqui pra eu saber. Por quê? Quanto mais autoridade você demonstrar que você é uma pessoa de autoridade no mercado, aí você fala a língua do analítico. Então tragam dados comparativos, explica detalhadamente como funciona, explica o passo a passo para ele, como funciona do começo ao fim, dá detalhe, mas detalhe, mostra a diferença do A, mostra a diferença do B, porque é assim. Muito bem, Carol, sim, a Elô fazendo sentido, exatamente assim que vocês vão conseguir se conectar com esse perfil. Exatamente assim. Gi, e quais são, né, os gatilhos? Eu trouxe pra vocês, ó, o gatilho da lógica, o gatilho da comparação, o gatilho de dados. Tragam dados, o máximo de dados que vocês puderem. E o gatilho da autoridade. Quem é vocês na fila do pão? Quem é vocês na fila do pão no mercado de vocês? Tragam a autoridade de vocês. É aqui que você se conecta com esse perfil. Tragam esses gatilhos. É esses gatilhos que vai converter a venda de vocês. Trago, por gentileza. Então, qual que é o erro aqui? O erro superficial, grotesco, matador, generalista, tudo. Todo tipo de erro aqui. O erro é você ser muito raso, sabe? Você não demonstrar insegurança do que você tá falando. Muito raso. Aqui o erro, olha só, acreditem, aqui, se você vir com muito entusiasmo, vir com muito, por incrível que pareça, vir com muita energia, pá, assim, ó, explicar, esse perfil vai falar assim, nossa, demais esse negócio, né? Tá demais pra ser verdade. Muito bom pra ser verdade. Então aqui, zero emoção. Explica na razão pra ele.
tá? Explique na razão que você vai falar a língua dele. Então aqui, ó, emoção. Quanto menos emoção, melhor. Quanto menos emoção, melhor. Agora, outro erro é não explicar. Enquanto lá com o dominante, se você explicar demais, você enfada ele. Aqui, se você explicar de menos, você não passa autoridade. Olha que coisa. Olha que coisa. Você tá entendendo que quando você entender de pessoa, você vai converter muito mais suas vendas todo santo dia. Eu quero que você saia daqui com vendas aceleradas, que é o meu bordão aqui. Eu quero que você saia para acelerar a venda todo dia. E para isso, vocês precisam dominar pessoas. Você tá entendendo? Vocês têm que dominar pessoas. A gente tá acabando, prometo tá acabando e eu vou liberar um bônus no final pra vocês. Olha só. Por gentileza. A sacada é: prestem atenção nas pessoas que vocês estão falando. Pegou o WhatsApp, presta atenção nas pessoas que vocês estão falando. Olha e lê o seguinte. Faz um julgamento. Qual é o perfil do cliente que eu tô falando aqui? Eu estou falando com um perfil dominante? Eu estou falando com um perfil influente? Eu estou falando com um perfil estável? Ou estou falando com um perfil analítico? Porque aqui muda o jogo da condução da conversa de vocês. Aqui muda o jogo. Aqui, é aqui que muda, no começo. Se vocês começar falando errado pra essa pessoa, a chance dessa pessoa deixar vocês no vácuo, parar de responder vocês, é grande. E eu não tô mentindo, eu falo com o cliente todo santo dia. Eu falo com o mentorado, eu falo com o vendedor, eu falo com o empreendedor. E é regra que eu tô falando pra vocês. Tem mais de 15 anos que eu tô no mercado, no comércio, e com mentoria, com treinamento, e é regra que eu tô falando pra vocês. Se vocês falar a comunicação pra mente da pessoa, uma comunicação errada pro perfil dela, olha, vocês podem até converter. Não vou ser hipócrita, né? Vocês podem até converter. Mas a chance, o nível de esforço, digamos assim, dobra. Dobra. Agora, vocês falam a linguagem certa, o nível de chance de vocês dobra mais pra conversão. Mais pra converter. Estamos acabando. Deixa eu falar, 1h07 de aula. Pelo amor de Deus, eu falo demais, né? Mas eu gosto de entregar tudo pra vocês, mastigadinho. Tudo mastigadinho. Então, o que acontece? Hoje aqui, você aprendeu, né? Que você talvez aí não perde venda por falta de cliente. Eu sei que cliente tem no WhatsApp de vocês. Mas eu sei que falta conduzir com a linguagem desse cliente. E eu vou liberar um bônus pra vocês. As 2 primeiras pessoas que vir no meu direct, na hora que acabar esse aulão, e digitar MVA, eu vou liberar pra vocês um teste de perfil. Pra vocês saber o perfil de vocês, pra vocês dominar a comunicação com o cliente de vocês. Mas é só 2, eu só tenho 2 vagas. E eu vou liberar pra você um teste que eu aplico, inclusive, no MVA. Inclusive, lá no treinamento completo, tem um teste pra você entender, pra você dominar pro seu time, pra você dominar, pra dar clareza pra você e saber quem é você, primeiramente, claro, né? A gente precisa saber a gente primeiro pra depois entender o outro. Precisa entender as nossas emoções, os nossos medos, o nosso sentimento, o que a gente é bom, o que a gente é ruim, o que a gente, as nossas qualidades, os nossos defeitos. Primeiro é a gente, pra depois servir o outro. Então, quem vir primeiro aqui digitar MVA depois que terminar o aulão, tá? E quem me marcar, e quem me marcar no Instagram, tem que me marcar no Instagram e tem que vir no meu MVA. Vai, as 2 primeiras que me marcar no Instagram, ó, já dei spoiler lá atrás, eu falei que era pra marcar, e ó, quem foi esperto já tá na frente com um ponto. E vir no MVA e falo que era o perfil, eu vou liberar pra vocês, ó. Produto de mentoria, tá? Do treinamento nosso, da nossa mentoria. E o que acontece? Eu quero saber, fez sentido pra vocês? Gi, trouxe a equipe para a aula. Ah, obrigada, Carolzinha. Obrigada, é isto. E me conta, foi boa a aula? Me conta aqui, eu quero saber agora. Porque tá vocês aqui, o cliente de vocês aqui, e no meio tem gatilho. Os gatilhos, eu trouxe os gatilhos ouro pra vocês aplicar no dia a dia. Eita, o que aconteceu aqui? Pera aí, gente, só um pouquinho que deu. Ah, tá. Ficou... Depois dessa aula, preciso descobrir o meu. Ah, exatamente, Vi, ó, quem chegar primeiro no direct e mandar, manda MVA, que é mais curto, né? Manda lá, MVA, que é mais curto. Eu vou disponibilizar pra vocês, apenas pra 2 pessoas, e precisa me marcar, tá bom?
E eu quero saber, a Carolzinha escreveu, maravilhosa aula. Obrigada, Carol, obrigada. Obrigada mesmo, gratidão. Quero saber, fez sentido essa aula pra vocês? Quero saber se fez sentido essa aula pra vocês. Porque eu trouxe aqui o que é pouco tempo, claro, né? Eu sei que é pouco tempo pra gente aprofundar muito mais em perfil, muito mais coisa. É só dentro do MVA que eu consigo, é que eu não consigo mais. Mas fez sentido essa aula pra vocês? Deu um norte, clareou as coisas aí? Quero saber se clareou as coisas por aí. Clareou as coisas aí? E é isso, olha só. Obrigada pelo tempo de vocês, é claro, também, né? Obrigada pelo tempo de vocês, que eu sei que o tempo de vocês é muito precioso. E eu valorizo a vida de vocês. Sim, sensacional. Obrigada, Mi. Deixa eu voltar os comentários aqui. Obrigada, Carol. Obrigada, Mi. Obrigada, Vivi. Gratidão. Tô aqui por vocês. 1h10 Obrigada, obrigada mesmo, tá? E aí, assim, quem vir no direct mandar MVA e me marcar, as duas primeiras já pode, eu vou chamar vocês ainda hoje e vou liberar, amanhã a gente agenda pra fazer esse teste de perfil. Que eu tenho certeza que vai ser um divisor de água pra vocês. Ah, tenho certeza. Tenho certeza absoluta. Tenho certeza absoluta, tá bom? Obrigada pelo tempo de vocês. Foi um prazer, como diz outro, inenarrável estar com vocês aqui. Gratidão. E eu finalizo o nosso aulão com o mantra. Que Deus abençoe a vida de vocês, os negócios de vocês, tá? Fez-me entender dificuldade nas vendas. É isso, é isso. O meu propósito é esse. É exatamente por isso que eu estou aqui 1h11. Fazer e transbordar na vida de vocês para que amanhã... Ah, obrigada, Mi. Obrigada mesmo. Para que amanhã vocês saiam desse aulão e apliquem. E a minha felicidade é ver vocês tendo resultado. É vendo vocês ter resultado, é ver vocês vendendo. Gi, eu ainda não sou aluna MVA, então vai lá. Aplica o que você tá aqui, que você aprendeu. Vende, pra você vir pro MVA. Gi, eu já quero entrar pro MVA. É só mandar um direct pra mim, que amanhã você tá dentro do MVA. E semana que vem, inclusive, tem treinamento, mentoria coletiva. Obrigada de verdade pelo tempo de vocês aqui comigo, tá bom? Eu fico muito feliz com o tempo de vocês, porque tempo é algo que o ser humano mais briga hoje na internet, né? O tempo é o tempo de retenção numa tela, é o tempo de retenção no carrossel, é o tempo de retenção nos stories, é o tempo de retenção no Reels. Não é verdade? Tempo de retenção. Então, o tempo é o bem mais precioso que nós temos. Então, obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada, de verdade. Fico muito grata, de verdade. Muito bem, muito bem, muito bem. Então é isso aí. Obrigada mais uma vez. Segunda, tá? Quarta-feira que vem a gente tem mais aulão. Pra vocês que entraram agora, coloquem um despertador no relógio, hein, pra não perder o time. Tá bom? Quarta-feira que vem nós temos mais. Obrigado pelo carinho de vocês. Me chamem já lá no direct pra garantir o bônus de vocês. E é isso. Muito obrigada. Fiquem com Deus mesmo. Vou tirar um print aqui, ó. Quem tirou print aí? Vamos printar aqui agora, ó. Agora é a hora. Obrigado pelo tempo de vocês. Gratidão. Ó, um beijo no coração de vocês e bora acelerar, porque hoje é dia 18. A gente tem que acelerar nossas vendas pra gente bater meta até o dia 31. Tá bom? Obrigado pelo tempo de vocês, pelo carinho absurdo de vocês, ó. Beijo no coração de vocês e até a quarta-feira que vem. Obrigado. Obrigado. Fica com Deus. Beijo no coração. Fica com Deus.